Amados irmãos, a paz do nosso Papai Auxo, nosso Machia. Bom, primeiramente eu quero falar para os irmãos que estamos alegres porque adentramos ao ano jubilar e é um ano maravilhoso para nós, os de Filadélfia, para nós que estamos entendendo a mensagem, para nós que estamos andando com o anjo da era Filadélfia, Micael. Então, é maravilhoso nós podermos compreender isso porque é o ano da nossa libertação. E lá atrás o papai tinha nos falado explicado sobre o ano jubilar, foi quando ali nós confrontamos o mensageiro de Sardes pelo fato dele falar que o ano Shemitah é o ano da libertação. Não, 2022 era o ano Shemitah, mas não era um ano de libertação. Nós sabemos que agora é o ano da libertação, é o ano de nós tomarmos de volta nossas propriedades, né? Então, ou seja, é o ano jubilar. Então, naquela época, o mensageiro de Sardes diz que o arrebatamento, né, a ascensão, vamos falar assim, porque ele entende arrebatamento como ascensão, não entendeu que arrebatamento é o que já aconteceu, né? Então, ele quis, como sempre vem fazendo, no ano passado, fez falando que é o ano Shemitah, que seria esse ano do arrebatamento. Mas nós sabemos muito bem, e ali nós confrontamos que isso não iria acontecer, como de fato não aconteceu, e mais uma vez ele marcando data e como de fato não vai acontecer, né? Então, meus amados irmãos, eu quero relembrar através dessa reportagem aqui que eu vou colocar. Eu fiz a edição do texto, né? Porque o rabino coloca como Deus, mas eu mudei ao, tá? É só para os irmãos ler com a limpeza da leitura, tá ok? E aqui ele colocou o jubileu, mas a gente sabe que é jubilar, tá? Mas ele explica que o ano jubilar é o ano de quê? É o ano da libertação. E ele coloca, inclusive, os versículos que informam sobre isso. E ele conversando com um dos rabinos, que eu peguei a reportagem e eu li, eu vou colocar aqui 3 imagens, mas eu li a reportagem e eu quero falar aqui com os irmãos. Os irmãos não precisam ficar procurando, indo atrás, não. Mas se os irmãos quiserem, através disso aqui, ver, é o que importa para nós compreendermos que eles sabem o tempo que estão vivendo, mas não compreendem o que de fato está vindo para eles, porque eles estão esperando o Messias, o Machia, né, para libertação. No entanto, eles não entendem e quem está vindo é aquele que vai receber ali, né, quem? Ele vai receber Lúcifer no corpo dele, então ele vai receber autoridade por 42 meses e ele vai fazer prodígios, né? Portentos, milagres, mas mentirosos, que serão para enganar o povo. Isso a gente vê o que o papai ontem trazendo ali na ministração, né? Conforme 2 Tessalonicenses, ali no capítulo 2, se não me engano, capítulo 2, versículo 9. Então, ele vai agir com o poder de Satanás, mas com potentes, milagres, prodígios, mentirosos. E nós sabemos que é esse. Esse é aquele que vai vir como um rio caudaloso, um rio de inundação. Por quê? Porque a contenção, né, que barra ali a ação do antimachia está na terra. E o Paulo explica que é necessário que seja tirado aquele que ainda o retém. Que ainda o retém, vai reter, né? Vai reter a ação do antimachia, porque nele, ele é o Espírito, né? É maravilhoso, meus irmãos, nós entendemos isso. Então, ou seja, ele vai ser retirado. Quando for retirado, então é como o papai já explicou. Você represa uma água e ali a água vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai criando uma força. Então, na hora que tira aquela contenção, aquilo que estava retendo, vem como uma inundação devastando tudo. Essa é a condição do antimachia, conforme a gente vê em Isaías 8. Porque esse povo rejeitou as águas tranquilas de Siló, eu vou enviar contra eles, né, um rio que vai inundar até o pescoço, Emanuel.
Então, nessa reportagem, o Rabino ele fala que o Messias, Machia, vai chegar em 2023. A reportagem é de janeiro, dia 13 de janeiro de 2022. Foi lá atrás que a gente viu isso, né? E agora é uma afirmação. O Messias irá chegar no próximo ano. Afirma Rabino em Israel. São estudiosos da letra, né? Mas não sabem nada da realidade celestial. Mas ele explica que o Mashiach vai chegar. E eu peguei duas partes da reportagem de abaixo, e eu printei e eu coloquei aqui para os irmãos. Ele conversando com outro rabino, né? Esse rabino que colocou essa citação do estudo que ele fez, ele é um matemático, ele conversando com outro rabino, né? E ele disse que o rabino se assustou. Ele explica que o rabino Rabi Evron, acho que é isso mesmo, ele fala assim que ele disse para ele que a mensagem era de uma maneira simples, né? Mas que depois que ele recebeu a mensagem, o rabino assustou. E o rabino informou que o ano jubileu será a chegada do Messias. Ele recebeu essa mensagem, inclusive, como um, uma bomba atômica, explica ele. E de fato é o que está chegando para ele, né? Então, ele explicou dessa forma para falar que aquele que está chegando, né, o Messias. E ele mais abaixo, quando ele fala, ele explica que no versículo de Levítico 25, 28, ele fala que está escrito, né? Eu peguei aqui esse pedacinho para falar porque é a parte da palavra. Aí ele fala que se lhe faltar meio suficiente para recuperar o que vendeu, ficará o comprador até o jubilar, e no ano jubilar será solto, e ele retomará sua propriedade. Isso está em Levítico 25, 28. Aí o rabino explicou que o versículo ensina, aí coloca Deus, né? Mas o versículo ensina que né? Ele vai cumprir essa palavra através de quê? Do Messias, né? Então ele fala que Al trará o Messias, né? E Al trará o Messias. Aí ele fala, mesmo que a nação não mereça a redenção, mesmo que a nação não seja inteiramente má, e ao me livre, ele fala, e ao trará o Messias. Entende? Eles estão afirmando categoricamente, ou seja, eles sabem o que está. Então, conforme o papai explicou ontem, a propaganda do Itaú, né, os irmãos até colocaram no grupo ali, o irmão Leandro, se não me engano, colocou ali no grupo, um momento certo ali, explicando, a Fernanda Montenegro falando de 2023. Isso tudo é o que, meus irmãos? Isso tudo é o tempo que nós estamos vivendo, mas você, eu, nós, os 300, juntamente com o anjo, aí, e a igreja, quando fala igreja Filadélfia, os 300 e os 300, né? Eles estão o quê? Apoiando para subir com o anjo, porque o feixe de José se levantou. E o feixe dos irmãos de José não se levantou, porque não é o tempo das 12 tribos, é o tempo dos 300, é o feixe de José. O feixe de José se levanta a partir do momento que José chama eles. Levanta, meus irmãos, levanta, né? Porque ele foi despertado. Desperta, desperta, Samial, Samial, desperta. E ele fala, eis-me aqui. A tradução correta, eis-me aqui, né? Então, o papai trouxe na ministração, os irmãos ouçam a ministração, logo vai estar sendo postado, porque o áudio ficou muito grande, então vai sendo postado em partes ali para os irmãos irem ouvindo, tá ok? No nome do papai Alcha, mas eu quero, através dessa mensagem, colocar aqui para os irmãos, e o tempo que nós estamos vivendo, o Rabino afirmando, né? Então, um deles, inclusive, falou, nossa, eu recebi essa mensagem como uma bomba atômica, quando ele me disse que este ano que vai chegar é o ano jubilar, né, que dá início à chegada do Messias. Aí você entende, né? Aí ele explica um detalhe que eu quero colocar para os irmãos que eles falam. Eles não têm ali a ordenança conforme o ano jubilar de seguir a prescrição, porque o povo está disperso
entre todas as nações. E ele fala, mas que este ano, né, é o ano que marca um parâmetro para a chegada de um libertador. Ou seja, eles estão esperando alguém que vai libertar eles, irmãos. Percebe? Só que nós sabemos quem está chegando, porque o nosso libertador, este sim é o verdadeiro, é o juiz de Israel, que ele levantou, não foi agora, ele levantou de tempos antigos, mas precisou adormecer. E Lúcifer fala, dorme, mas Ial fala, desperta. Lúcifer fala, dorme de novo, mas Ial fala, desperta, Samiel. Aí, de novo, aí ele fala, não vou voltar a dormir, eis-me aqui. Eis-me aqui com os filhos que Ial me deu, conforme Ishaial, né? Isaías, o papai, explicou ontem, 18:8, não é? E conforme também o link com Hebreus 12, Hebreus 2:13, eis-me aqui com os filhos que Ial me deu. E também conforme a passagem de Samial, né? 1 Samial, quando ele estava sendo chamado ali. E ele fala, Samial, Samial, e ele responde, eis-me aqui. Links de pontos informando quem é este que diz eis-me aqui. Fazendo link com Daniel, que no tempo do fim, aquele que disse eis-me aqui, finalmente despertou. E finalmente a palavra, que é a semente, caiu uma terra fértil, um coração nobre e generoso. Aqueles que recebem essa mensagem com coração nobre e generoso, com coração nobre e generoso, ou seja, com aquele que é o coração nobre e generoso. Ou seja, nos apoiamos no grão de mostarda. Se você tiver fé como o grão de mostarda, dirão para a moreira, arranca-te daqui e replanta-te no mar. Mar significa povos, multidões, nações e línguas. Povos, multidões, nações e línguas. Isso está em Apocalipse 17, versículo 15. Ou seja, nós estamos vamos pegar essa moreira, Lúcifer, com toda a sua corja e lançar na terra. Qual o ano? O ano jubilar. Jubilar. Ano da alegria, ano da nossa ascensão. Quem está vivendo isto vai largar tudo para estar perto. Vai largar tudo para estar junto, para o feixe ficar junto do seu pai. Porque José colheu os feixes e somente o feixe de José ficou de pé. É maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso. Então deixa essa informação para os irmãos. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do nosso papai Yalcha. Até mais tarde para quem for participar da reunião de hoje. A paz de Yalcha.